Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Fala pessoal, estamos de volta aqui no Conficast, o podcast oficial do Congresso de Autismo aqui do Rio de Janeiro, administrado pelo professor João Lima. E agora temos a nossa convidada, Ana Cardoso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no nosso podcast. Olá, bom dia, eu agradeço o convite e assim, acredito que hoje nós vamos aprender muito aí nesse congresso e eu contar um pouquinho para os senhores aqui do nosso trabalho e dos nossos projetos aí que estão sendo idealizados. Excelente, olha, inclusive eu até aproveito para falar, quando você quiser falar com o seu público, você pode olhar para essa câmera aqui, tá? Perfeito. Aí você, como se tivesse uma terceira pessoa aqui na nossa sala, tá bom? É como se a gente tivesse o seu consultório conversando contigo. Exato. Tá bom? Vamos lá, então você está falando que você é gestora pública com Isso. atendimento emergencial a autistas, é isso? Isso, é gestora pública e essa é uma qualificação à parte, né? Como instrutora e multiplicadora de atendimento emergencial aos autistas. Aí as pessoas às vezes perguntam assim, é médica, é enfermeira? Eu acredito que todos os profissionais, eles são qualificados nesse sentido, mas se você tem às vezes um conhecimento mínimo, né? Você consegue passar isso de alguma forma para outras pessoas, você consegue ter um primeiro socorro, né? Certo. Até que as pessoas mesmo qualificadas para um atendimento mais apropriado possam chegar até aquelas pessoas. E acredito que a grande dificuldade hoje em dia é se há uma emergência, às vezes a criança engasga, né? Então, hoje em dia, você já faz aquele protocolo, né, para verificar aquela questão de como salvar aquela criança naquele momento. Só que com uma criança autista é diferente, você não pode se aproximar de forma assim mais enérgica dessa criança, então você tem que dar uma previsibilidade a ela, explicar qual é o procedimento que vai ocorrer, mas que também não pode deixar de fazer o procedimento. Então tem toda aquela questão assim, aquele meio de campo, né, acontece? relacionado a isso. O que acontece se de repente faz um atendimento muito rápido? Porque às vezes a criança, ela se retrai e ela tem essa consciência, né, mais rígida, então ela não sabe o que ela está acontecendo com ela. Então, quando você faz aquele protocolo em cima de algo que eu vou dizer assim, olha, agora eu vou te abraçar, né? Assim, por trás, quando é um engasgo, né? Que é aquele protocolo. E vou fazer alguns movimentos em você justamente para expelir aquela substância que você engoliu. Justamente para você voltar às suas vias aéreas, à sua respiração e conseguir continuar a sua sobrevivência. Então, às vezes, se você vai de uma forma assim muito abrupta, a criança ela pode estranhar, ou o adulto autista estranhar. Então, você tem que ir explicando as formas que você vai proceder justamente, né, para ela ter noção daquilo ali que está acontecendo. E muitas vezes, num atendimento assim emergencial, em algum acidente de trânsito ou numa estrada, a grande questão dos bombeiros também, né? É você se aproximar e verificar. Por isso que é importante, às vezes, no carro, as pessoas colocam o símbolo do autismo. Então, por exemplo, num acidente de carro,
Se o bombeiro já verifica que tem aquele símbolo, ele já sabe que alguém ali é autista, porque normalmente ou vai ter alguém para poder explicar que aquela pessoa é autista, ou às vezes não. Então, por um simples símbolo, você já consegue ver que você vai ter que ter um atendimento diferenciado. Entendi. Então, são todas Não essas questões. buzinar. Exatamente. Então, na ambulância, vai levar aquela criança na ambulância, mas com aquele efeito sonoro, então já desliga e já faz uma outra forma para poder fazer aquele atendimento, né, se desenvolver. Então, Agora, é são todas essas interessante isso que questões. você comentou, porque às vezes acontece de a gente usar símbolos que nem esse você tem aí no coração, que indica o autismo. Exato. Agora, pessoas de fora, que estão fora dessa área, né? Que não tem um familiar, hoje não existe tanta informação para isso. Para que serve? Que símbolo é aquele? Exatamente. Então, assim, o trabalho que eu tenho hoje é aqui com o João Batista, né? E o João Batista é um boneco marionete e ele me acompanha numa inclusão, assim, de conhecimentos na área de autista e nós vamos explicando às pessoas os símbolos, né? Como é o comportamento de uma pessoa autista, justamente para as pessoas, a sociedade conseguir se adaptar. Porque hoje em dia, assim, fala-se muito, né? Então, nós estamos aqui nesse congresso aqui com o Dr. João Lucas, e esse congresso ele vai estar falando sobre várias experiências, várias pessoas que passam pela essa questão do autismo e grandes profissionais aqui que também estão dividindo experiências conosco. Então, assim, o ambiente é propício para isso, mas e a sociedade em si? Ela está nesse momento de conseguir entender um símbolo, como o senhor realmente mencionou, esse símbolo, as pessoas sabem o que significa ou simplesmente é um colorido? Não é simples um colorido, tudo tem uma significação. E esse trabalho é exatamente isso, você conseguir transmitir para as pessoas esses conhecimentos mínimos para que a sociedade passe a incluir, mas não só incluir com amor, com carinho, mas incluir no respeito de entender como é o comportamento daquela criança. Entendi. Como surgiu o projeto do Lar João Batista? Então, esse projeto do Lar João Batista, meu avô era português, né? E minha avó brasileira, eles se conheceram. E a questão do meu avô, ele sempre teve, assim, uma família na aldeia de Viseu. E essa aldeia, eles compartilhavam, realizavam a produção ali da broa, né? A família portuguesa tem aquelas tradições. Então, eles faziam aquela broa ali em família e chamavam as crianças todas para poder compartilhar. Então, assim, era uma família que já vivia essa tradição de compartilhar com o outro o amor, o carinho, a alimentação. E as crianças se reuniam e contavam-se histórias, né? São aquelas tradições portuguesas. E quando ele conheceu minha avó brasileira, minha avó gostava muito de contar histórias para as crianças. Então, por isso que tem João Batistas, que eu tô levando, assim, em memória, tanto ao meu avô João, Que legal, é uma Cardoso, homenagem ao seu pai, ao seu avô, então. o meu avô João Cardoso, português, e a minha avó brasileira, Minervina Cardoso também. Então seria essa união de amor que transformou tanto um carinho que ele tinha em partilhar Bro histórias, e quanto a minha avó também de compartilhar histórias. Então a gente partilha histórias com crianças para que elas possam entender a realidade de outras crianças ou de adultos, né, que participam na sociedade com eles, e conseguir também, né, divulgar isso. E esse lar seria assim uma idealização assim minha, de conversando com as mães e conversando e vendo essa realidade. A grande preocupação delas é no sentido, hoje eu estou aqui e eu cuido do meu filho, da minha filha diretamente, né? Nós temos assim uma questão, um contexto familiar para isso. Então eu entendo as previsibilidades do filho, eu entendo o comportamento dele, mas na minha ausência ou numa intercorrência, quem pode ficar com meu filho ou quem pode cuidar dele ali para frente? Então a preocupação seria a idealização desse lar João Batista, seria no sentido de ter uma casa onde essas crianças possam conviver temporariamente, um lar temporário com seus pais, e com o auxílio de pedagogos, das pessoas capacitadas, qualificadas nesse sentido, elas possam ter um pouquinho de independência dos seus pais ali naquele ambiente, com profissionais observando. E assim se distanciando um pouquinho do papai e da mamãe. E já dando a ela uma previsibilidade que, na ausência desse papai e dessa mamãe, esse papai e essa mamãe teriam um conforto, assim, eu tenho onde deixar. Esse lar temporário, ele virá um lar
permanente para essa criança, com muito amor e com muito carinho, e com todo esse processo de desenvolvimento. Seria Fantástico, isso. muito bom. Vamos ver uma demonstração como é feito? Sim, sim. Então pega aí, vou pedir para nossa produção de repente, então, eles vão providenciar aqui que as câmeras possam estar focadas nos pés da doutora Ana, e aí ela vai fazer uma demonstração e de repente você pode fazer como você faria na própria clínica, Sim. tá? Ou você faz isso na clínica? São nos locais, São nos locais, escolas. Isso, e questões assim de palestras relacionadas à emergência de autismo, quando a gente ensina como proceder, ele me acompanha. Certo. Então a gente vai junto tanto para as crianças quanto para passar esse conhecimento mínimo, mas que na verdade o mínimo se torna assim o máximo diante de alguma emergência que se possa, né, dar essa assistência, né, a essas crianças ou esses Excelente. adultos autistas. Então vamos lá, vamos E esse conhecer o aqui João. É o João Batista. Ele se movimenta. E ele vai a caminho, né, de todos os desafios que ele tem. E quando ele fica feliz, ele coloca suas mãos para cima, agradecendo as pessoas. E quando ele fica ansioso, ele faz os seus movimentos repetitivos. Então, assim, ter paciência com ele, né, ou com essas pessoas que realmente são os autistas, eu acho que isso não é só a questão do coração, mas a questão em si de você ter uma informação e conseguir transmitir isso e multiplicar para toda uma sociedade. Fantástico, fantástico. E quando você faz essa apresentação, você faz uma vozinha diferente ele falando? Então, na verdade, o que acontece? O João Batista, ele movimenta a sua boca, mas ele ainda é um autista no nível de não verbal. Não verbal. Então, tá. assim, quanto mais amor João Batista tiver, e com todo o tratamento, né, que ele está tendo, quem sabe você chamando João Batista para conversar com vocês, ou para ensinar a parte emergencial, ou ler história para as crianças, quem sabe no futuro ele vai conseguir desenvolver e, de repente, conseguir expressar pela fala o amor que ele vai começar a ter por todas essas pessoas que ele vai conhecer daqui para frente. Ai, fantástico, muito bom, muita boa ideia e assim, bem atrativo, né? Chama Exato. atenção, né? Muito bom. Parabéns, João. Participou do primeiro podcast, João. Olha só, hein? Primeiro podcast aqui é o do Confcast. Excelente, muito bom. E aí, no caso, a intenção, então, é chamar a atenção da criança e do adulto. Exatamente. A marionete surgiu com esse propósito. Exatamente. Você já tinha como que surgiu a ideia da marionete? Então, na verdade, nós estávamos morando em Minas Gerais, no interior, no sul de Minas, e eu fui realizar uma festa de 92 anos para minha avó. Certo. Né? E essa festa, nós contratamos vários serviços, né? E esses serviços, inclusive, era um teatro de marionetes, né? E esse teatro de marionetes, nós começamos a nos apaixonar pela história e eu solicitei a quem realmente fazia esse trabalho, que ele divulga em várias escolas também, mas não algo relacionado ao autismo, mas história para as crianças, né? Sim. E é algo que eu já tinha uma vivência quando pequena também. Então parece que fica aquela questão no seu coração. E quando você junta a ideia do meu avô de partilhar a broa e da minha avó em contar história para as crianças, isso faz assim aquela energia de amor e de carinho, e eu consigo passar com esse desejo meu com esse boneco de marionete. Então, assim, João Batista veio nesse sentido. João, que é o nome do meu avô, e o Batista, porque minha avó, ela sempre dizia, toda criança ela é batizada, então ela tem aquela bênção, né? E a criança autista, quando ela tem o seu familiar, ela tem o seu batismo. Então, quando ela for pertencer ao lar, né, que essa é a nossa idealização de um lar permanente, pela ausência dos seus pais e de uma família que possa cuidar com carinho, com muito amor e muita dedicação a essa criança, é como se ela tivesse um novo renascimento, é um novo batismo. Então, por isso que a gente uniu João e Batista. Né? Interessante, Seria muito bom, isso. muito bem elaborado o nome, né? No caso, você tem um espaço físico, então?
Na verdade, nós vamos sempre Vocês vão até os espaços. os espaços. Vocês vão Então, até eles, nos então. convidam, né? E é um Certo. trabalho mais assim, não era um trabalho divulgado. Então a gente fazia e realizava. Então agora nós temos essa oportunidade, o convite de estar aqui e conseguir divulgar esse trabalho. Então isso assim é muito interessante porque outras pessoas também vão ter acesso e vão nos convidar. Então quando vocês olharem aqui o nosso podcast e ouvirem um pouquinho da nossa história, né? Sim, com certeza. Nos convidem. Que tipo de convites? Quem geralmente convida ao trabalho de vocês? Isso, normalmente são escolas. Então, São normalmente escolas. eu iniciei indo a escolas e as escolas eu demonstro o trabalho que nós temos. O propósito é para fazer a questão com os jovens se torna mais inclusivos? Exatamente, porque hoje uma criança, às vezes, ela está em sala de aula e, às vezes, o autista ele tem o seu comportamento diferenciado. Certo. Então, às vezes, aquela criança que não tem aquele conhecimento, ela, às vezes, ela vai começar a rir, ela vai, que a gente chama de bullying, né? Sim. Então, acontece essas questões e a pessoa que ela é autista, ela começa a se ficar introvertida. Então, às vezes, e muitas das vezes ela não consegue se defender. Ela tem um desenvolvimento neurodivergente, mas ela não consegue se desenvolver. Então, se você consegue educar aquelas crianças que estão ali com as demais, para que ela faça a inclusão, não só pelo sentido da palavra inclusão, mas no sentido do acolhimento. Eu entendo o meu amigo que está ali do lado, eu entendo a forma como às vezes ele está escrevendo e ele pega o lápis e às vezes ele fica com o lápis fazendo movimentos repetitivos, eu vou olhar e vou entender. Então, uma vez eu fui a um evento e uma mãe, ela entrou com a sua criança nesse evento e a criança, ela começou a fazer os movimentos repetitivos. E a mãe pegou no braço, na mãozinha da criança e falou assim, vamos embora. Eu acredito que isso é uma questão que ela deve passar essa dificuldade sempre. E eu lembro que eu estava assim um pouco afastada, eu vi que ela estava saindo, eu falei assim, ué, será que aconteceu algum problema? A gente com essa questão de atendimento emergencial, tem gente que está passando mal, eu vou lá verificar e tentar atender da melhor forma possível. E quando eu cheguei, ela falou para mim, não, ela está muito ansiosa, ela está, acho que é o som, e realmente eu vou embora com ela, isso sempre acontece. Eu falei assim, não, a senhora não vai embora com ela. Posso conversar um pouco com ela? E eu fui conversando com ela, ela também é não verbal, mas ela entendia as palavras, né? E ela começou a olhar para mim e o movimento aumentou. Só que, de repente, eu olhei para ela e comecei a fazer o mesmo movimento que ela. E quando eu fui fazendo o mesmo movimento que ela começou a sorrir para mim. E quando ela sorriu para mim, eu falei assim, você tá gostando do evento? Você gostou de chegar aqui? E ela olhou assim nos meus olhos e começou a rir, dar umas gargalhadas. E as pessoas que estavam no evento começaram a olhar. Mas as pessoas olharam assim e pararam, como quem diz. Ela vai ficar no evento, não vai ficar? Porque a sociedade não está preparada para isso, né? Sim. E naquele momento ela fez assim, ela estendeu a mão. Pediu a sua mão. Ela estendeu a mão, eu falei assim, eu posso dar a minha mão a você? Aí ela fez assim e sorriu. E ela pegou na minha mão e ela foi andando comigo. Ou seja, ela entrou no evento comigo. E eu fui falando assim, você vai me apresentar para todo mundo? Nós vamos para lá. E ela foi, né, naquele movimento dela repetitivo, mas de uma forma. E a mãe encantada. As lágrimas já, né, desciam naquele momento, sim, né? Sim. Então ela ficou assim, nossa, depois a mãe falando particularmente, né, comigo, ela falou assim, nossa, se todas as pessoas fizessem o que você fez nesse momento, eu não passaria por tantas dificuldades que eu já passei com a minha filha. Então, às vezes, ela grita, né, porque é aquela ansiedade que ela tem num ambiente que não tá tão previsível ali para ela, e por isso ela acaba deixando de participar, deixando de ser incluída, né? A inclusão existe, né? Que a gente diz a palavra, mas o acolhimento em si são dificuldades que, assim, carecem muito, assim, dessa informação, dessa transmissão, né? De multiplicar essas questões. Então hoje, Ana, vocês, na verdade, não fazem um trabalho para tratar o autista. Não. Vocês fazem para... É pro autista. Isso. Que é para ajudar a sociedade a fazer o que você está fazendo mesmo, na prática. Acolher. Porque hoje é o que nós dizemos, né? Inclusão, a palavra inclusão é fantástica. Mas o que é inclusão em si? Né? Será que existe aquele acolhimento? Existe o amor? Existe a troca de olhar? Né? Porque aquela pessoa chegar e falar assim, olha, um autista chegou porque ele está identificado. Sim. Né?
por aquele símbolo. Então, é um autista, é um autista. Mas alguém se aproximou, alguém tentou se aproximar, alguém tentou deixá-lo à vontade ali naquele momento, ou quando ele começou aqueles movimentos repetitivos, ou de repente por um efeito sonoro, ele colocar, alguém entende o que seria isso? Que o som está muito alto, ou às vezes uma luz, né? Porque às vezes eles têm essa dificuldade também com a luz, né? Então, alguém entende o que é aquilo? Então, é isso. É você tentar transmitir um pouco para as pessoas que estão ali, que eles estão convivendo, que a inclusão é isso. É você entender, é você acolher. E hoje você faz mais trabalhos em escolas particulares ou do governo estadual? Nós temos escolas particulares que nós começamos, mas aceitamos também convites de escolas públicas também e outros locais aí que realmente vocês Que faça sentido, desejem, né? que nós possamos ir visitá-los, né? E falar um pouquinho do nosso trabalho e especificamente da parte de emergência autista aí, né? Então, para isso, passa para o público qual que é o Instagram, como que faz para entrar em contato com vocês. Perfeitamente. O nosso Instagram, meu e do João Batista, é anabrasil_mar. E os senhores podem fazer contato conosco, né? Assim, nós vamos adorar acolher vocês para sermos acolhidos por vocês também. E conseguir transmitir, multiplicar o pouquinho assim que nós sabemos, porque nós nunca sabemos tudo na vida, né? Então, eu acredito que assim, Deus, agradeço muito a gratidão de estar aqui. E eu acredito que isso assim é uma emoção para mim. Estar aqui nesse convite, né? É uma honra e conseguir divulgar esse trabalho e contar com todos vocês para que, quem sabe, esse lar aí de João Batista a gente consiga dar prosseguimento a isso e conseguir ver no futuro aí algo mais preciso, algo mais, né, que os papais e as mamães atípicas consigam, assim, ter um pouquinho de tranquilidade em saber que, existe. Então, de repente, eu vou me tranquilizar um pouco mais nesse sentido. Seria Excelente, isso. excelente. E muito olha. obrigada aí por estarem nos assistindo e conto aí com vocês, assim, de coração. Gratidão. Parabéns, Ana, pelo bom trabalho. Parabéns mesmo. Acho que a sociedade precisa desse tipo de trabalho, né? De conscientização, conhecimento, saber como lidar. Porque às vezes eu vejo que as pessoas, quando olham para um autista, vão, o que é esse símbolo? É do autismo. Aí olha com dó para a criança. Sim, exatamente. E às vezes a criança sente isso, né? De forma Sim, negativa, esse sim. sentimento de dó. Sim, A sim. questão é a interação. Como que eu posso interagir? Exatamente. E às vezes as pessoas não sabem e não têm essa informação. E a Então o João questão- Batista tá aí para informar, Isso né? mesmo, e a questão é que transparece, né? Sim. Ninguém consegue esconder, de repente, o olhar e ver. A Então, gente aquela fala por meio questão- do visuais, né? Não só verbal. Né? Isso mesmo. Então, às vezes, a pessoa já sente que o tratamento tá diferente, né? E aí, quando vem o nosso amiguinho aqui, ele tá aqui para exatamente explicar isso para todo mundo, para a sociedade, né? Como tratar, como... Com certeza. E a percepção da vestimenta e de tudo, de como ele é, desses movimentos repetitivos mesmo com o trabalho da marionete, é justamente para demonstrar que ele é a representação. Então, se eu represento, eu consigo ensinar os demais como as pessoas terem um olhar para mim diferenciado. Excelente, olha, muito obrigado, seja sempre bem-vinda. Nós temos podcast aqui na Barra da Tijuca, em Copacabana, mas depois podemos falar um pouco mais sobre os nossos trabalhos contigo. Tá bom? Perfeito. Mas foi um prazer estar contigo aqui e receber tanta informação. Assim finalizamos mais uma entrevista aqui no nosso podcast. Inclusive, primeira vez que estamos aqui entrevistando uma marionete não verbal, mas que fez muito está fazendo muito pela sociedade, vai fazer pela sociedade. Então, você que tem dono de escola, quer realmente conscientizar o seu público a ter uma visão, né, de inclusão, realmente é um trabalho muito bonito que a Ana tem feito. Tá? E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso de Autismo do Rio de Janeiro.